Agora estamos em contato com a professora de Relações Internacionais da Universidade Lusófona de Lisboa, Sabrina Medeiros. Professora Sabrina, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. É um prazer estar aqui hoje com Boa vocês. tarde, bem-vinda. Bom, hoje é o quarto dia de guerra ou de ataques e o Líbano também está sendo duramente atacado. Não é exatamente algo de agora, a disputa, o conflito entre Israel e Líbano por causa do Hezbollah no norte de Israel, no sul do Líbano, é uma constante. Mas o que a gente está vendo é que outros países estão sendo envolvidos nessa guerra que começou com os ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã. Quero começar te perguntando em que momento da guerra a gente está, Sabrina? Olha, é muito difícil definir exatamente a proporção que essa guerra vai ter. Então, nesse momento, ela ainda é uma guerra limitada. Eu posso dizer que ela é uma guerra limitada, porque, embora tenha se alastrado pela região, ela ainda tem alvos militares e alvos de infraestruturas críticas. Dito isso, apesar dos bombardeios também em instalações civis, ela ainda não foi uma guerra declarada e de amplo escopo. E essa guerra também não poderá ser declarada facilmente, justamente por conta da pouca sustentabilidade no longo prazo que uma guerra envolvendo mísseis, ataques massivos, conjuntos de mísseis e outros meios que são limitados por parte do Irã. E, portanto, essa guerra não poderá ter uma grande sustentabilidade por parte do Irã. É certamente menor do que a probabilidade de sustentabilidade de Israel e Estados Unidos, que iniciaram essa guerra. Uhum. Agora, ainda sobre o Irã, professora, como é que vê a possibilidade de uma incursão por terra no sul do Líbano? Já há uma presença militar de israelenses naquela região, mas isso poderia aumentar. Qual o risco disso, professora? Esse é um ponto importantíssimo, porque durante muito tempo a gente viu ataques ao sul do Líbano, que é uma área menos povoada, uma área também circunscrita em vários grupos armados ocupados, grupos armados do Hezbollah que ocupam determinadas áreas do território ali. Mas existe um grupo de ataques, e isso inclui o do sul, de Beirute, que atinja não só alvos civis, potencialmente civis, mas áreas extremamente populosas. As Forças Armadas libanesas não controlam totalmente o sul do país, o sistema político é confessional, né, e fragmentado, dividido politicamente. O Estado libanês não quer uma guerra com Israel, mas também não controla totalmente o Hezbollah e não concorda com o Hezbollah. Portanto, o envolvimento do Líbano me parece já um envolvimento mais atinente aos interesses israelenses na região e, sobretudo, de fragmentação política e territorial dos seus vizinhos. Já o envolvimento dos Emirados, mesmo de Omã, que teria sido um agente neutro ali nesse processo, talvez o último Estado com algum tipo de recurso para negociação com o Teherã, esses ataques feitos pelo Irã à zona do Estreito de Omã e, sobretudo, aos países árabes, afasta definitivamente a possibilidade de uma certa neutralidade desses países em relação à incursão no Irã. Portanto, sem dúvida nenhuma, o alastramento para uma guerra regional é um perigo para todos e as medidas cabíveis incluirão em alguma parcela o apoio à intervenção militar ou o suporte militar dos Estados Unidos e parceiros. Os Estados Unidos dizem que concentram os ataques em destruir as capacidades nucleares do Irã, mísseis, drones. E isso acontece mesmo depois do presidente Donald Trump afirmar que a capacidade nuclear do país tinha sido diminuída. A gente sabe qual é a capacidade do Irã? O que é que a gente sabe sobre ogivas, enriquecimento de urânio promovido pelo regime iraniano? Isso é uma pergunta muito importante, Tatiana, porque a gente não tem total visibilidade. A agência teve problemas
na regulação e na vigilância, em algumas ocasiões com escândalo de câmeras escondidas, mas também há aqui a suspeita de que haja enriquecimento de urânio e que tenha sido feita uma espécie de reserva estratégica desse enriquecimento. Hoje a agência diz que as instalações nucleares de enriquecimento não estão atingidas, isso até teria algum grau importantíssimo de risco, e apesar do discurso uma hora atrás, cerca de uma hora atrás, do Trump enfatizar que eles, de fato, destruíram a capacidade nuclear do Irã, eu não acredito que isso tenha sido feito. Agora, existe um elemento importante que é da própria existência do Estado iraniano. Então, apesar das várias disputas políticas internas dentro do Estado iraniano, há um consenso em relação à soberania iraniana de ser um país com enriquecimento de urânio e com capacidade nuclear. E, sobretudo, face a Israel, que é um Estado nuclear, ou todos os outros que também anunciam-se como Estados nucleares e em ampliação dos seus respectivos programas, como é o caso da França, do Emmanuel Macron, que anunciou agora, ou mesmo da Alemanha, que não é um Estado nuclear, mas que poderá participar no desenvolvimento futuro. Portanto, nesse momento, o que a gente conhece do Irã é de que eles chegavam a fabricar cerca de até 200 mísseis por mês. Essa capacidade mensal de produção pode estar diminuída e ela também é insuficiente para substituir os ataques massivos entre os mísseis que eles já tinham. Estimava-se cerca de 2.000 mísseis no mínimo nesse que pode ser superior, mas hoje os ataques feitos por Israel e Estados Unidos já superam o potencial arsenal declarado. As capacidades iranianas não são capacidades tradicionais, a gente deve lembrar que o Irã usa os proxies espalhados pelos outros estados, como é o caso do Hezbollah, como é o caso das milícias no Iraque, as milícias curdas, e assim essa capacidade por meio de proxies também poderá se estender em grupos e atentados outros terroristas. Portanto, nesse momento, o Irã se vê pressionado e poderá usar de todas as suas capacidades de guerra híbrida para fazer face à manutenção do seu regime até o último minuto. Professora, teve um vídeo que circulou de um túnel no Irã, foi uma imagem verificada, inclusive, tinha um túnel com milhares de drones, um ali do lado do outro, aquela imagem chocante até. E esses drones iranianos seriam aqueles mesmos usados pela Rússia e, de alguma forma, essa guerra que a gente está vendo agora pode afetar a guerra da Ucrânia por causa, digamos assim, de uma falta agora de drones enviados para a Rússia? É muito interessante a gente pensar que essa estratégia de chuva de drones, né, que a gente chama, que é o uso coordenado de dezenas, centenas de drones. Então, eles precisam estar ali mobilizáveis muito rapidamente. E isso acontece porque um drone pode ser muito efetivo para um alvo muito específico, militar, e um combatente específico, um general, alguma autoridade, mas o uso da chuva, dos dezenas e centenas de drones, acaba sobrecarregando esses radares, interceptadores, e acaba forçando um gasto muito elevado de mísseis que são esse escudo defensivo. Então, acaba diminuindo as capacidades do seu opositor, né? O Irã desenvolveu esses drones de longo alcance, da família Shahed, como são usados para ataques, para desgastar o opositor, para gerar pressão psicológica, e naturalmente eles têm um custo assimétrico menor, eles são baratos versus os vários interceptores que são muito caros e que visam estabelecer esse compromisso de defesa aos drones. Por que o Irã usa isso agora? Quer dizer, ele evita um confronto aéreo clássico, onde o Irã é naturalmente muito inferior, e ele acaba negando-se a ter uma responsabilidade direta, né? Porque ele impõe um custo econômico, mas ele acaba não assumindo esse ataque como sendo dele, né? E isso faz parte da doutrina de guerra assimétrica iraniana, né? E, naturalmente, os drones são mais lentos, eles são detectáveis, né? E os sistemas de Israel têm várias camadas para se fazer valer da defesa a esses drones, mas eles, então, acabam funcionando bem como uma saturação e um desgaste desse inimigo. E é essa estratégia que está em curso.
Professora, logo no início dessa guerra, Trump chegou a dizer que o melhor cenário seria aquele parecido com o que aconteceu na Venezuela, né? Uma incursão rápida, uma decapitação do líder e o Irã, obviamente, nós já discutimos aqui isso várias vezes, não é Venezuela. Mas logo depois ele disse que a guerra poderia durar 4 semanas, depois 5 semanas, aí o tempo necessário. O que pode ter dado, não digo errado, mas assim, não saiu do jeito que o governo americano queria com relação a esse planejamento, professora? Olha, Fernando, os analistas acham justamente isso, que os Estados Unidos não foram capazes de criar uma estratégia até agora que fosse segura, como muitas vezes não fizeram no Afeganistão, no Iraque. A gente já conhece essa história. O Irã tem uma prévia de história, né, uma trajetória de enfrentamento com os Estados Unidos importante, né? Os Estados Unidos foram responsáveis na década de 50 pela implementação de um golpe militar no Irã, depois uma ação em apoio ao Iraque, na guerra Irã-Iraque, na década de 80. Os Estados Unidos abateram um avião civil de mais de 290 passageiros civis do Irã, ainda na década de 80, e mais recentemente apoio a Israel nos últimos ataques, quer dizer, a gente está na segunda onda de ataques agora. Os Estados Unidos erraram, acho que no meu ponto de vista, estrategicamente, ao mensurar o grau de concentração de poder dessa oposição ao governo dos ayatolás. Isso porque a oposição no exterior me parece muito organizada, desses expatriados iranianos que são pró-monarquia. Então, existe esse eixo pró-monarquia, com a volta do Reza Pahlavi, que nunca morou no Irã, mas que concentra aí manifestações não só pró-monarquia, volta da monarquia anterior que foi tirada na Revolução Iraniana de 1979, como também tem aqui a figura dos Estados Unidos no controle desse governo, né? Mas essa oposição não é a mesma que se faz dentro do território iraniano, onde há aqui uma série de grupos políticos que disputam no sudeste do Irã autonomia, no nordeste do Irã autonomia, minorias étnicas variadas que querem a fragmentação do território. Além disso, tem os grupos conservadores, os grupos ultraconservadores, o grupo dos moderados mais progressistas, que é o grupo do presidente do Irã. Então, esses grupos políticos, nenhum deles concentra uma força política capaz, no meu ponto de vista, de representar esses interesses vinculados ao Ocidente, sobretudo ao governo do Trump, em específico, e, naturalmente, o boots on the ground, né? A incursão territorial, acho que vocês perguntaram antes, eu não falei sobre isso, ela é muito custosa, ela vai envolver os americanos. Vamos lembrar que, do ponto de vista interno da política norte-americana de hoje, o Trump era um candidato que se opunha às guerras. E ele já ameaçou a Groenlândia, já fez incursão ameaçadora para retirar o governo da Venezuela, do Maduro, e aquela incursão é de uma organização institucional distinta, muito concentrada numa figura política única que poderia ser retirada. A morte de um ayatolá não faz o mesmo efeito, porque ali a gente tem um conselho religioso, o parlamento, o conselho político da transição. Então, essas figuras não são facilmente substituíveis. Eu mesma estava em Frankfurt e acompanhei a tensão de duas manifestações opostas. E essas manifestações opostas vinculavam-se a dois grupos políticos totalmente opostos, ambos querendo a transição de regime, mas querendo saídas muito distintas, uma monarquia e outra república. Como é que estão as reações aí na Europa, Sabrina? Há uma natural preocupação com a alta dos preços de energia, o que se deu também quando começou a guerra na Ucrânia, mas o que mais está sendo discutido por aí a partir dessa guerra? Sem dúvida nenhuma, se coloca na balança novamente o aumento dos preços, a possibilidade de inflação. A Europa tem uma reserva muito baixa de gás. Então, a gente tem aqui, acho que o fenômeno é muito mais relevante sob o ponto de vista do gás, acho que ele é mais importante do ponto de vista do petróleo para a China. A gente ainda tem algumas saídas, quer dizer, o Irã, ele faz parte do projeto da Rota da Seda chinês, ele criou uma rota terrestre por meio de trem,
por meio, subindo, né, digamos, ao norte, noroeste do Irã, via Turcomenistão, passando pelo Cazaquistão, chegando ao sudoeste da China. Então, existe ali uma rota de fuga para salvaguardar a capacidade de financiamento do próprio Irã, mas ela é insuficiente no longo prazo e, em grande medida ainda, o Irã é muito dependente do mar, embora tenha feito agora uma estratégia de diminuir essa dependência logística do mar. Então, nesse caso, o Brasil sai à frente porque se beneficia dessa busca por petróleo, a Rússia também, e a Europa fica de novo nessa situação de instabilidade. A gente viu também na fala do Trump uma crítica muito efusiva, importante ao Reino Unido, criticando o programa de transição energética do Reino Unido, porque o Reino Unido anunciou uma descarbonização importante, a instalação de linhas eólicas e também um programa de energia nuclear, né? E essa crítica é, sobretudo, por conta de vulnerabilizar as fontes envelhecidas da Europa do Norte em relação à possibilidade de extração de petróleo. E, portanto, então, o petróleo entra nessa medida, o dólar foi valorizado face ao euro, há uma desvalorização muito importante da moeda iraniana também, né? Mas é claro que isso traz o fantasma da crise econômica e a diminuição da capacidade da Europa de salvaguardar o seu programa estratégico de defesa face à guerra na Ucrânia hoje. Sabrina, queria te ouvir sobre uma outra possibilidade de estratégia, que é a seguinte, que a gente está vendo alvos sendo atingidos, alvos ligados ao regime e também à segurança do Irã. Hoje, por exemplo, nós vimos um ataque a um escritório da Assembleia dos Especialistas, que é o órgão responsável por nomear o próximo líder supremo do Irã. Ainda não está claro quantas pessoas morreram, quem estava lá, tal, mas além disso, delegacias de polícia, centros de detenção, escritórios de inteligência, além dos Basij, que é uma milícia que muitas vezes fica paisana, muito violenta, ligada à Guarda Revolucionária. Acha que isso pode fazer parte de uma estratégia para abrir espaço para iranianos se mobilizarem contra o regime? Ou seria temerário com uma população desarmada no meio de tudo isso? É muito importante notar que um dos efeitos do estado de guerra dentro da política doméstica iraniana é cortar as comunicações, porque é muito importante que as pessoas não tenham acesso às comunicações para entenderem o que está acontecendo. Então, com base nessa potencial limitação de informações, a gente tem inclusive uma imprensa iraniana fora do Irã, muito funcional, mas dentro do Irã ainda depende dessas comunicações internas, essa mobilização fica muito mais dificultada. Agora, o atingimento dessas autoridades parece ser a primária estratégia dessas ações mais cirúrgicas. E essas ações cirúrgicas foram mobilizadas, essas sim, de forma estrategicamente inteligente para os objetivos dos Estados Unidos e de Israel. Ela começa com as autoridades religiosas, depois ela vai para o ministro da Defesa, ela atinge o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e sobretudo, a chefia do Exército iraniano, que controla as fronteiras, né? A gente tem essa dualidade entre a Guarda Revolucionária e a chefia do Exército, mas ela não qualifica aqui uma perda de capital político para essas forças das armas da Guarda Revolucionária, que é, digamos, o principal entrave. Tanto assim, da influência ou da transição de regime como quer o governo dos Estados Unidos, como quer Israel. Os objetivos são um pouco distintos nesse sentido. Israel quer a fragmentação do Irã, naturalmente ele quer diminuir a frente de um grande opositor na região. Os Estados Unidos querem a transição de regime a qualquer custo, qualquer que seja esse regime, mas é importante notar que a Guarda Revolucionária é ainda uma peça-chave. E não à toa... Professora, peraí, tivemos um problema na sua comunicação. Espera só um minutinho. Desculpa, pois não? Só um minutinho, vamos tentar. Tá me ouvindo agora, professor? Alô? Tô a ouvir. Então tá bom. Você falava sobre a tentativa dos Estados Unidos de querer a mudança do regime de qualquer forma. Exato. Então, os Estados Unidos querem essa mudança de regime a qualquer preço. O Estado de Israel quer uma fragmentação. Essa mudança de regime
passa por não só pela morte das autoridades de defesa, do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, do chefe do exército iraniano ou dos ayatolás, mas ela passa também pela Guarda Revolucionária, e não à toa a Europa demorou meses para discutir isso e acabou rapidamente de enquadrar a Guarda Revolucionária como um grupo terrorista, o que enquadra nessas circunstâncias também a sua capacidade de se fazer valer contra eventuais atentados dentro do território europeu, inclusive dentro do Chipre, porque o Chipre é também um ponto de gravidade importante, porque o Chipre ele tem três tipos de governação distintas, quer dizer, um deles que é uma parte autônoma controlada pela Turquia só reconhecida pela Turquia, uma outra parte dela que é de bases britânicas, que é totalmente soberana em relação a outra parte que faz parte da Europa, por assim dizer. Então, o Chipre pode ser ou não ser considerado aí um ente, né, uma parte do território da Europa, não da União Europeia per se, porque foram as bases britânicas, mas da Europa e dos interesses europeus. Então, a mobilização disso, inclusive o enquadramento da Guarda Revolucionária como um grupo terrorista, faz parte agora dos instrumentos de defesa que estão ativados. E não à toa, o chanceler alemão está lá com o Trump, porque a Alemanha, o Reino Unido, ficaram reticentes no início e agora tem mais motivações para esse envolvimento tácito. Muito bem. Sabrina Medeiros, professora de Relações Internacionais da Universidade Lusófona de Lisboa, conversando conosco sobre a guerra no Irã. Obrigada, professora, por nos atender. Venha sempre ao Estúdio CBN. Até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado.